Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia e hoje nós vamos ter o nosso primeiro vídeo de ecologia e para começar esse assunto nós vamos falar sobre relações ecológicas, tudo bem? Então, as interações dessas relações ecológicas, elas acontecem entre um ser vivo e outro ser vivo. Na ecologia a gente vai estudar a relação entre os seres vivos e o meio ambiente e entre um ser vivo e outro ser vivo, entre uma espécie e outra espécie. Nas relações ecológicas a gente vai estudar isso, as interações entre uma espécie e entre outra espécie, ou entre indivíduos da mesma espécie, tá? Então, elas podem ser classificadas em dois tipos, harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas são aquelas que a gente tem benefício. Essa relação traz um benefício a pelo menos uma das espécies envolvidas. Agora, a desarmônica é uma relação que prejudica. Essa relação vai prejudicar pelo menos uma espécie, tá? E elas ainda podem ser intraespecíficas, que é dentro da mesma espécie, intradentro, ou interespecíficas, que é de espécies distintas, tá? Intraespecíficas, dentro da mesma espécie, interespecíficas, espécies diferentes. Tudo bem? Seguindo. Uma coisa importante, as questões elas vêm com muitos detalhes, elas vêm muito minuciosas e as relações às vezes elas são muito parecidas. Então toma cuidado porque a gente tem que considerar as espécies como um todo e não os indivíduos, tá? Então, se há competição entre esses indivíduos da mesma espécie, é porque ela ainda não está completamente adaptada, de maneira que existam recursos para toda a sua população. Então, eles estão competindo porque não tem recurso para todo mundo. Eles estão nessa competição porque não tem. Então, quando a gente diz dessa relação de competição, a gente diz que prejudica a espécie. Então, nenhuma espécie aqui, no caso só essa única espécie, nenhum desses indivíduos aqui se beneficia. Todos eles são prejudicados, porque eu estou falando da espécie. Então, lembra, quando eu falo da espécie. A espécie aqui está sendo prejudicada. Seja que esse leão aqui vença, o outro perca, a espécie está prejudicada, porque não tem comida para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Primeira, nós temos as harmônicas intraespecíficas. Então, nós vamos falar de relações boas, que beneficiam pelo menos uma espécie, e dentro de uma espécie. No caso, vai beneficiar um indivíduo, dentro da mesma espécie, tá bom? Sociedade. Sociedade é uma relação que os indivíduos eles se mantêm anatomicamente separados, então eles são separados, mas eles cooperam entre si, eles trabalham junto entre si por meio de divisão de tarefas. Por exemplo, abelhas, cupins, formigas, aqui eu coloquei o exemplo das formigas. As formigas, elas são operárias, elas trabalham juntos, a gente vê aquela fileirinha de formigas, tudo bonitinho, porque tem uma divisão de tarefas. A gente tem a formiga que comanda, a formiga soldado, formiga operária, tá? Tudo direitinho, porque é uma divisão de tarefas. Elas vivem em sociedade. Segunda, colônia, tá? E aí a colônia pode ser dividida em dois. Para você lembrar, a colônia são indivíduos que são anatomicamente juntos. Eles são associados anatomicamente, tá? Então eles estão juntos. Podem ser colônias isomorfas, onde esses indivíduos vão ter a mesma forma e a mesma função. Aqui, como por exemplo, essas esponjas aqui, os corais também são colônias isomorfas. E eu posso ter também as colônias heteromorfas, tá? Ou polimorfas, que são que eles têm as formas e as funções diferentes, tá? Eu tenho aqui como exemplo as caravelas. Eu coloquei só uma, mas costumam ser duas caravelas anatomicamente associadas, tá? Seguindo, harmônicas interespecíficas. Agora eu tô falando relações que beneficiam, relações boas que vão beneficiar pelo menos uma espécie, interespecíficas de espécies diferentes, tá? Primeiro, eu tenho mutualismo. E preste atenção no mutualismo, se você for fazer Enem ou UERJ, ele cai muito, ele é muito importante, tá? Então, o mutualismo aqui, ó, é uma relação, aí tem esse mais e esse mais, onde as duas espécies, elas vão se beneficiar.
tá? E elas se encontram intimamente associadas. E essa associação deles dois é obrigatória, tá? No mutualismo, a associação é obrigatória. Eles precisam estar juntos para essa relação acontecer. Eles precisam estar juntos, tá? Eu tenho um exemplo de insetos polinizadores, tá? Aqui eu coloquei a abelha. A abelha precisa estar em contato com as flores, tá bom? É uma relação boa, os dois se beneficiam. A abelha consegue o néctar por mel e consegue polinizar para a planta, para os outros lugares. Consegue espalhar as sementes das plantas, tá? Eu tenho outra também que é o tubo digestório dos ruminantes, tá? Aqui, ó, eu coloquei aqui a vaquinha. Nessa parte aqui, escrita rumen, eu vou ter várias bactérias, uma colônia de bactérias que vão ajudar nessa digestão desses meus ruminantes. E eu também tenho corais, tá bom? A associação entre quinidários e dinoflagelados também é um mutualismo. Outros tipos também que caem muito em provas são as micorrizas, tá? Que são isso aqui, ó. Eu tenho as hifas do fungo, que são como se fossem as raízes do fungo, junto com as raízes da minha árvore, tá? E essa associação aqui, ó, é chamada de micorrizas, tá? Eu tenho os líquens, que são esses aqui nas árvores, você já deve ter visto em algum lugar, que podem ser associações de fungos mais algas ou cianobactérias. Aqui a gente tem fungo mais uma bactéria e forma isso aqui, tá? Na minha plantinha. Isso, na minha árvore. E eu também tenho os rizóbios e leguminosas, tá? Os rizóbios, eles são bactérias e aqui nesses nódulos, ó, das leguminosas, eles vão ajudar na fixação do nitrogênio, que a gente vai aprender um pouquinho mais à frente quando a gente falar de ciclo do nitrogênio. São muito importantes e essa relação, ela beneficia os dois lados, tá? Relação obrigatória, não pode esquecer. Agora, ainda nas harmônicas interespecíficas, temos a protocooperação. E aí o pessoal confunde muito protocooperação com mutualismo. Por quê? A protocooperação são indivíduos que estão cooperando entre si, eles trabalham juntos, mas eles não são dependentes um do outro para sobreviver. Então, a protocooperação, a relação entre eles não é obrigatória. Cada um consegue viver do seu lado, diferente do mutualismo. O mutualismo é uma relação obrigatória, tá? Então, lembra, mutualismo, uma relação entre dois indivíduos, os dois se beneficiam, obrigatória. Protocooperação, uma relação entre dois indivíduos, mas não é obrigatória, tá bom? Aí nós temos aqui essa vaquinha e esse passarinho aqui, né? Que ele come os carrapatos, tá? E a mesma coisa esse pássaro aqui na boca desse jacaré, que ele vai ajudar na limpeza, tá? Os dois se beneficiam. Agora, toma cuidado com uma coisa, que é sobre essa relação aqui que apareceu no lado. Aí eu coloquei em vermelho, por quê? Alguns leitores, alguns autores, no caso, né? Alguns autores falam que a relação do peixe-palhaço com a anêmona do mar é protocooperação. Mas alguns falam que essa relação é mutualismo, tudo bem? Então ainda fica nesse impasse. Alguns falam que é protocooperação e alguns falam que é mutualismo. Então toma cuidado, tenha bastante atenção quando cair uma questão sobre isso. Aí eu coloquei também aqui a questão do Nemo, porque essa anêmona do mar ela possui células urticantes. Então, células que queimam. Confere abrigo para o peixe-palhaço, porque o peixe-palhaço ele consegue não ser queimado por essas células urticantes. E quando o peixe-palhaço se alimenta de alguma coisa, os restos de alimentos caem nessa anêmona do mar. E aí os dois se beneficiam. Um recebe comida e o outro recebe abrigo, tá? Ainda nas harmônicas interespecíficas, agora a gente vai entrar, ó, em que um se beneficia e o outro não tem nem prejuízo, nem se beneficia. Não acontece nada, tá bom? Então, se você vê Então, se você vê um mais e um zero, é por conta disso, tá? O comensalismo é a relação na qual apenas uma espécie beneficia, mas sem causar prejuízos à outra. Nós temos aqui, ó, o tubarão e a rêmora. A rêmora fica ali pertinho da boca do tubarão e todos os restos de comida que o tubarão deixa cair, a rêmora vai lá e come, tá?
Nós temos também o inquilinismo e também chamado de epibiose, tá? Uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, sem causar prejuízo à outra, tá? Cuidado, essa aqui tem muitas. Nós temos o epifitismo, que é essa associação, essa interação entre vegetais, tá? Aqui nós temos as orquídeas, olha. As orquídeas em cima de uma árvore, tá? Ela tá ali conferindo abrigo. Ela tá ali em busca de abrigo, tá? E também outro que é chamado de epizoísmo, tá? Que é entre animais. Aqui nós temos as cracas, que grudam nessa baleia, tá? Em busca de abrigo. Tudo bem? Agora a gente vai para as relações desarmônicas. Nas relações desarmônicas, pelo menos uma espécie é prejudicada, tá? Existem dois tipos de desarmônicas intraespecíficas. Nós temos a competição intraespecífica, tá? Que é aquilo que eu falei do leão. É a disputa de territórios, parceiros sexuais, comida, tá? E isso vai prejudicar a espécie inteira, tá? Lembra que eu falei? E nós temos também o canibalismo. O canibalismo já é um pouco mais diferente. É o ato no qual um indivíduo alimenta-se de outros da mesma espécie. Aqui na foto nós temos um exemplo do louva-a-Deus, onde a fêmea, após procriar, após o acasalamento, a fêmea ela vai comer o macho para obter energia para ela colocar os ovos, tá? Nós temos agora as desarmônicas interespecíficas, que são entre espécies diferentes. Nós temos o amensalismo, que também é chamado de antibiose, onde uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho uma bactéria e eu tenho esse fungo aqui. A descoberta da penicilina é que esse fungo aqui, ele consegue matar essas bactérias, tá bom? Aí aqui no exemplo, liberação de antibióticos por determinados fungos, causando a morte de certas bactérias, tá? Então nada mais é do que um fungo, a gente tem esse como um exemplo principal, um fungo que vai inibir o crescimento de uma certa bactéria, tá? Nós também temos o predatismo, que todo mundo conhece, que é um indivíduo mata outro para alimentar-se. Aqui tem essa imagem aqui. Agora, continuando nas desarmônicas interespecíficas, nós temos a competição interespecífica, tá? Então, tem competição intraespecífica e interespecífica, que é a mesma coisa também. Disputa por territórios, presas, tá? Nós temos o parasitismo, e aí eu acho melhor você anotar, o parasitismo, tá? Porque a gente estava acostumado só com endoparasitas e ectoparasitas, tá? Mas agora nós temos mais. O que é o parasitismo? O parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, tá? E esse hospedeiro ele vai ficando debilitado. Nós temos endoparasitas que são dentro do corpo, ectoparasitas que são fora do corpo. Aqui um exemplo de endoparasita tênia e ectoparasita é o carrapato, pulga, tapiolho. Continuando no parasitismo, nós temos os holoparasitas, hemiparasitas e parasitismo de prole, tá? Esses holoparasitas são árvores, são plantas, vegetais, que vão drenar a seiva elaborada de uma determinada árvore. Nós temos aqui o exemplo, o cipó chumbo. E os hemiparasitas vão drenar a seiva bruta. Aqui nós temos como exemplo a erva de passarinho. Olha só, vê como é que ela está aqui, ó, agarrada nesse tronco. É um tipo de parasitismo. E esse parasitismo de prole, tá? E aqui eu coloquei em exemplo o cuco, que as aves parasitas põem ovos no ninho de outra espécie, que serão incubados e criados por ela. Então, eu tenho o cuco, ele não faz ninho, né? Então, ele vai até outro ninho, ele coloca os seus ovos lá, e ele pode comer ou então derrubar os ovos dessa espécie que fez esse ninho.
E essa espécie do ninho, a mãe do ninho, né? Ela vai criar os filhos do cuco como se fosse delas, tá? Ela vai fazer essa incubação dos ovos do cuco. Tudo bem? Agora vamos fazer alguns exercícios, tá, gente? Na natureza são frequentes os exemplos de relações benéficas entre indivíduos, mesmo de espécies diferentes, como é o caso do caranguejo pângoro e da anêmona. O caranguejo aumenta sua proteção vivendo em conchas abandonadas e permitindo que anêmonas, produtores de substâncias urticantes contra predadores, se depositem nela. As anêmonas, por sua vez, ganhando mobilidade, capturam melhor os alimentos. O tipo de interação descrita é denominada... Vamos lá. A gente está falando de relações benéficas entre indivíduos, tá? Então, é uma relação harmônica. Relação harmônica, tá. Aí agora a gente tem que saber se são intraespecíficas ou interespecíficas. Como falou do caranguejo e da anêmona, são interespecíficas, são espécies diferentes. Qual que vocês marcariam? Letra A, colônia. Letra B, sociedade. Letra C, amensalismo. Ou letra D, protocooperação? E aí? Vamos ver protocooperação, tá, gente? Porque os dois, eles não necessariamente podem essa protocooperação, gente. Porque essa relação não é obrigatória. É uma relação benéfica, uma relação harmônica, mas não é obrigatória, tá? E aí você lembra que o amensalismo, que era outro que vocês podem ter ficado com dúvida, o amensalismo, que também é chamado de antibiose, é aquela questão do fungo e da bactéria, tá? Então cuidado, vocês vão ter que gravar as relações, porque elas vão cair nesse estilo. Vamos lá. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitat marinho. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-as imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação de seu hospedeiro. As relações ecológicas presentes no texto são... E aí? O que vocês marcariam? Tá falando de duas relações ecológicas. As esponjas são um habitat para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Então aí nós temos uma relação. E por conta disso, alguns caramujos têm esponjas grudadas. Aí já é outra relação. Então vamos lá. Letra B, inquilinismo e protocooperação. Por quê? Esses crustáceos, equinodermos e vermes marinhos, por habitarem dentro das esponjas, essa relação vai ser chamada de inquilinismo. Agora, as esponjas grudadas em suas conchas e carapaças vai ser uma protocooperação. Por quê? Porque ali as esponjas vai tornar imperceptíveis, né? Vai tornar esse animal imperceptível. E, na troca, a esponja vai ganhar partículas de alimento, tá? Então, dica para vocês. Tá com dúvida? Não tá entendendo? Vai grifando na prova as palavras-chave. Viu que tem alguma coisa assim? Que parece ter uma relação. Dá uma sublinhada, tá? Agora esse. Em Costão da Baía de Guanabara existe um tipo de cadeia alimentar que pode ser assim descrito. A lesma do mar se alimenta de um determinado tipo de alga. Microcrustáceos se alimentam do muco que reveste a pele da lesma do mar. Pequenos peixes, como o peixe-borboleta e o paru, alimentam-se dos microcrustáceos. Identifique e descreva as relações ecológicas existentes entre a lesma do mar e a alga, e o peixe-borboleta e o paru.
que vocês marcariam? No caso, essa é a discursiva da UERJ, gente. Para quem for fazer a discursiva da UERJ, tá aí uma questão que já caiu. Tá? Vamos lá. Primeiro, ó. A lesma do mar se alimenta de um determinado tipo de alga. A relação entre essas duas espécies é o predatismo, tá? Pode ser predatismo dos herbívoros, tá? Não tem problema se é carnívoro ou herbívoro. Também é um tipo de predatismo. Agora, o peixe-borboleta e o paru vai ser um tipo de competição. Por quê? Ocorre quando o mesmo recurso do ambiente é disputado por organismos pertencentes ao mesmo nicho ecológico. Tudo bem? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.